Olá, meu nobre ouvinte, seja bem-vindo ao Pod Fiscal S, o podcast oficial do Sindifiscal do Espírito Santo. Aqui iremos navegar em vários assuntos relacionados à arrecadação, tributação, fiscalização do Espírito Santo e do Brasil. Eu sou Leandro Custer, auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo, seu anfitrião nesse mundo de descoberta e conhecimento. Hoje iremos falar um tema inovador, e-commerce. Iremos falar sobre os desafios, as oportunidades para o empreendedorismo e também sobre a legislação aplicada ao e-commerce no Espírito Santo. O benefício fiscal, se há benefício fiscal, se não há benefício fiscal, com a reforma tributária, o que vai ser do e-commerce no futuro, se vai perder os benefícios fiscais, como vai ser esse mercado daqui para frente. E para tratar desse assunto, trouxemos dois convidados especiais, O auditor fiscal Vitor Hugo, ele também já atua nesse setor de e-commerce, e também o Alexandre Malta, que é presidente da Associação de Venda Não Presencial Brasil, no Espírito Santo, a Avemps BR, não decorei, viu? Mas então, assim, sejam bem-vindos, muito obrigado pela oportunidade e, assim, a presença de vocês. Eu sei que o dia a dia está corrido, como é complicado a gente conseguir, já desmarcamos essa agenda, mas, Vitor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, é um prazer aqui representar a Receita Estadual. Alexandre? Obrigado pelo convite, Leandro, acho que é um tema importante e, como presidente da Avemps, a gente trazer um pouquinho do setor aqui, essa discussão, acho que tem extrema importância aqui para a gente. A Avemps, assim, ela já trabalha, Assim, o foco dela é o trabalho do e-commerce. Então, Assim, muito obrigado pela presença de vocês. Mas antes da gente dar continuidade ao nosso Pod Fiscal ES, gostaria de convidar vocês que nos seguem pelo YouTube, ou não nos seguem pelo YouTube, Marque o sininho lá, que marcando o sininho vocês vão receber todas as notificações dos novos episódios. Tá joia? Então vamos perder tempo não, e vamos falar sobre o e-commerce e o que eles têm para nos falar sobre isso aí. Começo já com o Alexandre Malta, Eu falei, ele tá brincando, Malta, Lembrei do país Malta lá, que é um lugar fantástico lá, várias praias fantásticas. O Alexandre, poderia nos dar uma visão geral do que é o e-commerce, e a sua importância, para o mercado consumidor? Claro. Vamos lá, então, o e-commerce, Eu acho que hoje a gente olha e-commerce ou comércio eletrônico como toda aquela venda realizada através de plataforma digital. Então, hoje você tem acesso tanto por um aplicativo ou por uma plataforma, seja via internet, e toda a comercialização desses produtos ou serviços através dessa venda não presencial via e-commerce é tratado como e-commerce, via digital, resumidamente, Então, quando a gente fala, inclusive, do que a gente traz como e-commerce, a gente traz uma variedade de opções, a gente traz também todas a comercialização, como eu citei, de venda de produtos, roupas, produtos de uso e consumo como um todo, E quando a gente fala também da importância disto, eu acho que é um pouquinho do novo cenário pós-pandemia. Então, até a pandemia, a gente tinha, querendo ou não, um modelo muito direcionado à loja física. Pós-pandemia, querendo ou não, o consumidor passou a adotar a compra via e-commerce, passou a confiar um pouco mais no e-commerce. E daí foi onde, querendo ou não, nós tivemos o maior faturamento em venda não presencial em e-commerce, acho que de toda a história do e-commerce, foi por volta de 281 bilhões de faturamento em 2021. Depois tivemos uma queda, mas continuamos crescendo em 2023 com as vendas de e-commerce aqui. E o que a gente traz quando a gente fala também da importância? Eu acho que vários benefícios, comodidade, a questão de variedade, oportunidade de você avaliar preços e, assim, uma série de experiência para o cliente que o e-commerce e a venda digital traz. Você também é diretor financeiro da Wine, Então, a Wine também se compra pela internet, Então, assim, eu falo que na pandemia, você comentou da pandemia que aumentou, o volume de compras pela internet. Eu lembro que na pandemia eu fiquei acho que só 3 dias dentro de casa, Porque eu estava com gerente de arrecadação, você tinha que ir para a Secretaria de Fazenda. E o que eu comprei pela internet, eu tive que quebrar. Falei, vou quebrar meu cartão porque não vou dar conta. Eu sempre comprei pela internet, mas só que acho que a pandemia ela intensificou tudo. Intensificou essa venda, E assim,
E o Espírito Santo, eu vou perguntar para o Vitor, né? O Espírito Santo, há algum benefício fiscal dentro do Espírito Santo para que a pessoa possa estar, né, trabalhando com e-commerce aqui, algum benefício, alguma vantagem, né, para as empresas do Espírito Santo? O Estado tem, né? O Estado que ele tenta atrair muita empresa do e-commerce via o Compete, né? Que é o termo de competitividade. O que é o Compete? A gente tem um contrato que a gente faz aqui, o governo com as empresas, em busca de atrair o negócio para o Estado. A gente vai te dar um benefício fiscal, o Estado vai abrir mão de uma receita tributária. Se uma venda daqui para outro Estado seria normalmente em 12%, a gente vai cobrar só 1,1%. Então a gente está abrindo mão de uma grande parcela de uma receita de tributo em troca o quê? Do negócio vir para o Estado. Porque qual é o objetivo do Estado? Nosso mercado consumidor não é grande. A gente precisa então fomentar a produção, o comércio dentro do Estado, trazer para cá o investimento. Então vamos fazer uma troca. Empresário, eu abro mão de uma parcela do imposto, de uma receita minha, em troca você vem com a estrutura para cá, você faz o seu negócio acontecer aqui e vamos transformar aqui o Espírito Santo num polo de negócio para o Brasil inteiro. Então a empresa localizada no Espírito Santo, vê se é isso que eu entendi, né? A empresa localizada no Espírito Santo, quando ela vai fazer uma venda interestadual, em vez dela aplicar a alíquota, né, interestadual de 12%, tem um benefício de se aplicar 1,1% com base no Compete. Isso aí. É isso aí. Então o Estado abre mão de basicamente aí 10,9% de débito do ICMS para que essa empresa venha para cá, crie estrutura aqui, traga emprego para cá e faça o Estado crescer economicamente. Você falou a palavra estrutura, né? Estrutura. Aí deixou o gancho para poder perguntar aqui pro Alexandre, né? Alexandre, como você vê assim a estrutura, né, que o e-commerce tem preparado assim para poder se estruturar? Porque a inovação tecnológica ela acontece muito acelerada, né? Muito mais rápida que às vezes o mercado tem que acompanhar. A Secretaria de Fazenda a gente tem a dificuldade tecnológica no sentido de, né, porque o mercado é fácil, né? Ele tem lá, injeta dinheiro, no outro dia já tem vários analistas, faz o desenvolvimento, a gente já tem um pouco mais de dificuldade, tem um processo licitatório, tem toda uma coisa mais complexa de se fazer. Mas como é que você vê essa estruturação do e-commerce no Brasil, né? E o Espírito Santo, acho que pode, claro, se falar do Brasil, mas acho que sempre focar talvez no Espírito Santo. Claro. Acho que, inclusive, quando as empresas buscam, né, acho que tanto o Estado ou quanto a própria Vemps, a gente costuma sempre dizer para, em primeiro momento, fazer um diagnóstico, né, um desenho. Um desenho é qual público você quer atingir, o que vamos comercializar. Como o Victor bem trouxe, o Compete Venda Não Presencial, que é o específico para a empresa do e-commerce, é de extrema importância. E não só para a comercialização de produtos nacionais. Inclusive o importado também permite e tem uma redução também da sua carga tributária. Então acho que, quando a gente fala de estrutura, acho que tudo inicia nesse desenho. Posicionamento, acho que o Espírito Santo a gente está muito bem posicionado, não é à toa que a gente tem grandes marketplaces aqui também, a Amazon veio para cá, que é um dos marketplaces importantes. Mercado Livre está aqui. Mercado Livre está aqui. Não, o Espírito Santo está no meio de tudo, tá né? No meio de Magazine Luiza está aqui. Magazine, o Wine está aqui. O Wine, já fazendo marketing aí grátis, né? Mas você começa a ver dentro do e-commerce esses diversos, não quero dizer segmentos, mas esses diversos negócios. Porque quando você olha a Amazon, você olha Mercado Livre, é um modelo de negócios, né? É um desenho de estrutura. Então você tem o marketplace ali, que ele disponibiliza basicamente, né, a sua plataforma para que outros players também, como e-commerce, comercializem dentro do marketplace, aproveitando ainda o seu benefício, né? A gente tem também um contexto de estrutura quando a gente olha a questão da loja virtual, então segregando um pouquinho, marketplace, loja virtual, que você pode, você mesmo desenhar o seu modelo de e-commerce, criar a sua plataforma, sua estrutura e comercializar a partir dali, né? E você tem também o desenho fulfillment, que hoje a gente também tem operadores logísticos aqui que operam com fulfillment, que disponibilizam a sua área de armazenagem, fazem todo o processo de pique e montagem e a empresa, o negócio, se preocupa apenas no core, que é comercializar o seu produto, vender bem o seu produto. Então, acho que quando a gente fala de estrutura, é mapear muito disto, né? O desenho, onde estamos, Espírito Santo, para mim, é um dos... em termos de localização, acho que está super bem posicionado, perto dos grandes centros aqui, e com um ótimo benefício. Quando a gente fala de benefício venda não presencial, é o melhor benefício olhando para os demais estados. Não que os demais estados não sejam tão bons, mas é o mais agressivo, digamos, em termos de
crédito presumido reduzindo o imposto final. É bom você falar disso aí, né? Assim, na verdade, o Vitor, né, comentou em relação do porquê, né? Desse benefício fiscal, né, do Compete para atrair empresas para o Espírito Santo. Sim. Tem atraído isso daí, né? Quando foi, acho que criado, né, o Compete para o e-commerce, né? E aí eu pergunto assim, a empresa ela vai se instalar no Espírito Santo ou já está instalada no Espírito Santo? Ela precisa fazer algum credenciamento? Ela precisa fazer alguma coisa para poder gozar desse benefício aí? Ela precisa, e tudo começa ali na Secretaria da Fazenda, né? Nas sedes. Lá na sede, pela internet mesmo, ela vai conseguir o SIS Compete, que é um portal do pedido do Compete, onde ela vai preencher os documentos, e tem a portaria, se eu não me engano, 79R de 2022, que tem uma lista de documentos que ela tem que apresentar na hora desse pedido. Por exemplo, comprovante. Se ela vai montar a estrutura aqui, comprovante de onde você está. Você realmente está onde você está querendo vir para cá? Eu quero, então, conta de energia, uma conta de água, de internet. Me mostra que você realmente está trazendo a sua estrutura para cá. Ou então, você pode estar numa logística. Pode ser que você faça um contrato com uma logística. Aí o que a gente quer ver? A gente quer ver esse contrato. Então, manda esse contrato para a gente. Esse contrato, ele tem o quê? A previsão de expedição, armazenagem, recebimento, que tem que ter. Se você vai ter um e-commerce, em algum lugar, essa mercadoria tem que entrar, em algum lugar ela tem que ser armazenada e por algum lugar ela tem que sair. Então a gente não cobra nem que você monte essa estrutura, tenha essa estrutura própria. Tem a opção de você, não querendo montar com o seu próprio bolso, você pode fazer um contrato de serviço com uma logística. O Estado do Espírito Santo é um polo logístico muito bom também, né? Ou seja, assim, ela só tentar entender aqui para quem tá... Você falou rápido assim, eu falei, meu Deus do céu, o povo tá pausando aqui para poder escutar o Vitor Hugo. Eu tô brincando, Vitor. Nada. Mas é o seguinte, esses documentos que são obrigatórios para poder apresentação, Isso. ele obtém aonde isso aí? Não. No site da Secretaria de Fazenda? Na portaria 79R tem todos os documentos que ele precisa apresentar. Então essa portaria, o acesso à Secretaria da Fazenda, a legislação se lá... Se você for no site da SEDES, onde vai ter o Compete, o próprio site da SEDES já te direciona para tudo que você precisa. Ah, tá. Lá você vai ter o portal lá do SIS Compete, que é o portal que você usa especificamente para esse pedido. Esse pedido ele chega para a gente analisar, para a Secretaria da Fazenda, mas não é no programa nosso, não é no sistema nosso. Acho que não é Docs, eles devem... Então, aí chega no eDocs pra gente. Mas SIS Compete vai para a SEDES e a SEDES despacha para a Secretaria da Fazenda. Então, vai para a Secretaria de Desenvolvimento. Vai para a Secretaria de Desenvolvimento. Essa solicitação. Isso. Eles fazem, acho que, uma pré-análise. Eles fazem uma pré-análise se você entregou todos esses documentos ou não. Depois vai para a Fazenda realmente fazer análise fiscal e olhar se os documentos estão realmente certinhos, se não estão, e dar o veredito. Quanto tempo demora depois que chega na secretaria, mais ou menos, esse prazo? Olha, hoje em dia, quando chega lá, geralmente em 30 dias já tem a resposta ou da aprovação ou da reprovação. Muito rápido. É muito ágil. Eu lembro que na época, assim, trabalhei muito tempo na gerência fiscal, né, que acho que faz isso, né, na supervisão lá de e-commerce, que vocês têm lá. Porque, assim, o volume deve ser grande disso aí, grande. Né? Mas agora a Fazenda criou um setor específico para Compete, né? Então, acho que é por isso que está mais rápido, né? Até um tempo atrás, cada setor tinha que cuidar dos seus próprios pedidos. Agora tem um setor específico que centraliza todos os pedidos de Compete, então o setor 100% do tempo voltado só para essas análises. Então é importante até você comentar, né, que assim, além da inscrição estadual, que ela tem que ter, né, ela tem que comprovar que, de fato, fisicamente, ela existe no solo do Espírito Santo. Isso. Ou a logística, ou se ela não quer trazer a estrutura dela, montar a estrutura dela, que ela tenha um contrato logístico, ela vai de qualquer forma estar fomentando o Estado, né? Perfeito. Que não seja diretamente, que seja pelo menos indiretamente usando os serviços do Estado. Então, para quem está nos assistindo, né, no Spotify ou no YouTube, né, e quer empreender, e já possui inscrição estadual ou que não possui inscrição estadual, queira vir para o Espírito Santo, sejam muito bem-vindos, né? O Espírito Santo agradece isso daí e vai gozar do benefício, né? De redução de alíquota de 12% para 1,1%, né? Exato. Acho que é uma grande vantagem. Aí eu falo em vantagem, né? Quais são as maiores vantagens, Alexandre, e desafios, né? Que as empresas, né? Do e-commerce no Brasil? Porque tem empresas que ela faz a venda presencial e tem as empresas que só vendem meio virtual. Quais são as maiores vantagens e os desafios para essas empresas? Bem, acho que olhando as vantagens, na minha visão, tem mais vantagens do que desafios. Eu acho que o desafio ele vem com o dia a dia da empresa, dela ter que estar se inovando e se reinventando, né? E a questão
da competitividade também é muito rápido, então te traz novos desafios. Mas quando a gente olha de vantagens, falando de e-commerce, primeiro você tem um alcance global muito maior, né, podendo sim, de fato, se comunicar com consumidores, clientes de diversas regiões, né, através do meio digital. Então, o primeiro ponto é esse alcance global, que a gente entende que a venda pelo e-commerce você consegue ter mais acesso a consumidores por meio de internet ou plataformas digital. A outra questão é a redução de custo operacional. Então, acho que é normal quando você vai comprar em algum local físico e esse mesmo local ele tem um e-commerce, você pesquisa no aplicativo, às vezes o preço no e-commerce é mais barato a maioria das vezes, né? do que o local. Exatamente, mas muito por conta disto, né? Você tem diversas vantagens de localização, de poder entregar mais rápido, saindo de um CD, você consegue fazer o seu planejamento tributário e logístico, que eu acho que são os maiores custos inseridos na operação, tendo a operação de e-commerce, né? Então, acho que quando a gente fala de custo também, te possibilita ter uma estrutura de custos um pouco menor, conseguindo ter essa estratégia de localização e de atendimento ao cliente também. Um outro ponto que eu vejo no e-commerce, e aí a gente já está indo para uma linha de inovação, é a análise de dados e comparabilidade. Então, hoje o e-commerce te dá essa oportunidade de você te comunicar direto com aquele cliente que você busca e o perfil daquele cliente, seja através de sites afiliados que direcionam, que tem toda a questão da inteligência artificial por trás, ou seja, você trazendo uma experiência também para o cliente com, acho que, como eu falei, me fugiu agora, inteligência artificial, realidade aumentada, né, proporcionando também que o cliente veja o bem que ele está comprando, o item que ele está comprando e testando esse item também para ele mesmo, né? Então, acho que a questão da internet virtual pode trazer muito isso também da personalização. O maior acesso ao cliente, isso aqui eu já citei também, então acho que a gente tem uma vantagem muito grande de acessar mais clientes. Quando eu vejo da questão de desafios, aí a gente volta um pouco para a questão de infraestrutura logística, né? Então, hoje, para você entregar rápido, eu acho que a gente tem um desafio também de melhorar a nossa malha, né? Seja a malha rodoviária, né? Seja a questão do transporte como um todo, eu acho que aí a gente tem oportunidade para poder estar atendendo melhor o cliente. O problema do Brasil, né? O problema do Brasil como um todo. E que eu vejo o Espírito Santo investindo muito nisso. Então, todas as agendas que a gente participa, a gente vê o governo falando muito e já investindo em ajustar a questão, investindo em melhores estruturas aqui para a questão de acesso aos grandes centros também. Então, isso vai ser de extrema importância. Outro ponto, tributação complexa. Então, acho que isso a gente traz aí que a insegurança tributária no Brasil hoje, querendo ou não, acaba impactando muito. O custo do Brasil. Não só, e o custo como um todo. E não só o setor de e-commerce. Eu acho que um ponto específico é decisões recentes que a gente teve acerca do DIFAL, que é a venda não presencial também, né, venda consumidor final, que ainda assim se discute, eu acho que desde a sua publicação lá em 2016, e ainda tem uma certa discussão mesmo, decisão do STF. Então, o cenário tributário, eu acho que ele traz um custo no Brasil hoje muito grande, porque se você comercializa com os 27 estados, você tem que fazer 27 declarações, recolher 27 guias diferentes, e isso, querendo ou não, traz uma burocracia. E cada estado tem uma legislação diferente, né? Acho que a reforma tributária, na verdade, ela vem, né, para tentar sim, amenizar e amenizar. É claro que não vai ser de imediato, né, a reforma tributária, né, tem um processo de transição, né? Mas assim, você falar de eu acho que sim, né? Eu acho que a competitividade seria o maior desafio para quem entrou no mercado, né? Exato. Porque é o que você falou, né? Quantidade de empresas, Mercado Livre, o Vitor deu o exemplo do Mercado Livre. Você vai lá, você quer comprar uma capa de celular, você bota capinha de celular, transparente, sei lá, aparecem várias empresas dentro do Mercado Livre, a competitividade. Então, se você não está antenado para aquilo que está, né, de fato, a busca do mercado, então assim, eu acho que é o maior desafio para quem entra nisso daí. Exato. E o Vitor falou da vantagem, né, do Compete, né? Realmente não deixa de ser uma vantagem para quem quer entrar no Compete no Espírito Santo. Só que acredito que existe algum desvio de conduta, ou não sei, né? Eu queria ouvir você da parte, né, como auditor fiscal da Receita Estadual,
né? Se tem já pegaram algum caso específico de alguma auditoria, de alguma empresa, algumas empresas, algum grupo de empresas que estão usando o benefício de forma errada, e o que o Espírito Santo, né, a Receita Estadual vem fazendo em relação a isso? Infelizmente sempre tem, né? No Brasil, infelizmente, sempre tem alguém com todo o benefício possível, ainda assim quer algo mais, não tá contente com o que já tem, né? E aqui não ia ser diferente. Mesmo pagando só 1,1%, a gente tem muitos casos que a gente está buscando agora fazer uma força-tarefa para realmente ir atrás, mapeando todos os e-commerce do Estado, porque é de circulação de nota. O benefício, o Estado do Espírito Santo, ele não está abrindo mão de receita tributária à toa, de graça. A gente está fazendo uma troca, tudo bem, eu vou abrir mão de um dinheiro meu do Estado, um dinheiro que é do Estado, eu não vou né? Vamos fazer uma troca, eu abro mão, você não precisa me pagar, e você de fato venha para o Estado. Faça a estrutura acontecer no Estado, de novo, ou você mesmo, ou via logística, mas traga a sua estrutura para o Estado, faça o negócio acontecer de fato aqui. E a gente tem visto que muitas empresas estão vindo para cá com o intuito de circular nota. Então, às vezes você tem empresas que simplesmente uma empresa está em outro estado, no sul, no sudeste, abre um outro CNPJ, os sócios são os mesmos, a estrutura toda é a mesma e não tem uma estrutura física no estado. Todo o pessoal, todo o operacional fica no outro estado, fica teoricamente na matriz, e esse novo CNPJ serve só de fachada para circular nota pelo Espírito Santo. A mercadoria não entra, a mercadoria não sai daqui, simplesmente são notas falsas. Então a gente agora está fazendo uma operação-tarefa, onde a gente está terminando de mapear todos os e-commerce, principalmente dropshipping, já posso até explicar o que é o dropshipping no estado. A gente quer combater isso para, de fato, se você vai ter o benefício, se o estado está abrindo mão de receita para ter você aqui, que você esteja de fato aqui. Que a operação aconteça aqui, porque o nosso interesse é gerar renda para o Estado, é gerar emprego no Estado. Não é simplesmente abrir mão de dinheiro por abrir mão de dinheiro. É uma troca. Se é uma troca, tem que ter uma contrapartida. Se é benefício fiscal, o nome já fala. Estou te dando benefício direto, porque eu quero alguma coisa também em troca, que é emprego. Porque senão é muito fácil. Uma empresa está no Rio, já está em São Paulo, onde são os maiores mercados consumidores, e só a nota só vem por aqui, ó, a mercadoria não entra, não gera um emprego aqui, não paga uma logística aqui. Então, assim fica muito fácil. Você ainda acaba dividindo todo o mercado, né? Porque se ela está competindo com alguém do Rio que está fazendo certinho, ela está tendo uma vantagem tributária absurda. É uma concorrência desleal. É uma concorrência desleal. A gente fala, né? A pessoa que usa o benefício, paga o imposto, mesmo que seja reduzido de forma, né, correta, por imposto de forma correta, ela é prejudicada, vamos dizer assim, né? Abre aspas, né? Dessas pessoas que, porque não pagam imposto, conseguem ter um valor menor, né, e consegue ainda tirar aquele outro cara que trabalha correto do mercado, né? Então, a Secretaria de Fazenda, a Receita Estadual, ela vem trabalhando para poder ela fomentar a concorrência leal, né? Na verdade, a gente acabou de criar um manual interno da fiscalização sobre o que seria o dropshipping, né? Dropshipping, basicamente, é um modelo de negócio que hoje atua muito no e-commerce, que funciona basicamente entre 3 pessoas. Você tem quem realmente ali está o consumidor que está adquirindo, ele vai adquirir de um portal, seja de um site, seja de um aplicativo, mas essa mercadoria não vai sair diretamente do estoque desse vendedor para o comprador, né? Vai sair de um terceiro. Porque é o que o Alexandre disse, o que a gente ganha com isso? A gente vai reduzir o custo. Hoje em dia no e-commerce não tem mais necessidade de onde eu estiver, por exemplo, vai estar meu estoque, vai estar toda a minha operação. Se eu consigo fazer uma triangulação entre pessoas distintas, que ocorra tudo bem para todo mundo, é o melhor dos mundos. Só que o problema esse é o dropshipping. Ele é legal no Brasil, nada no Brasil proíbe, funciona perfeitamente. O problema do dropshipping é quando as empresas estão usando isso, um dropshipping, para tentar o benefício dentro do Estado. Aí não dá. Você quer fazer dropshipping no Estado? Você tá permitido. O dropshipping é legal. Ele é um modelo de negócio que você pode adotar para diminuir seus custos operacionais e funcionar. Você só não pode querer ter o melhor dos mundos. O dropshipping, você não vai ter custo operacional nenhum e também não quer ter custo tributário. Então, o Estado ele quer coibir isso. A gente quer o e-commerce aqui, a gente está abrindo mão de receita para ter e-commerce aqui, estamos. A gente quer, de fato, o e-commerce funcionando aqui. Dentro daqui. Tem um trabalho que, inclusive, a gente faz na associação Navemps, que todo ano o Compete você tem que preencher um formulário, né, de atualização de competitividade que a gente consegue trazer transparência, inclusive, para o Cefaz também. Então, todas as empresas do setor, para que tenham o seu Compete renovado,
elas precisam preencher esse formulário informando diversos dados. O que são os dados? Número de empregos, faturamento, investimentos e tudo mais. Então, isso também apoia, acredito, o Cefaz também a fazer as análises necessárias, ajudando também na transparência que a gente tem que passar também. O Vitor falou muito bem em relação ao benefício, né? A gente já comentou muito, né, daqui. Agora, Alexandre, em relação à reforma tributária, né, ela já foi aprovada, a gente precisa, né, ser regulamentada, né? Dizem que são 4 leis complementares que vão vir aí para regular o mercado, a gente nem sabe como que vai vir isso daí. E de fato, que forma que essa reforma tributária, né, que tem previsão de se acabar os benefícios fiscais, por exemplo, o Compete, como que isso afeta o mercado do e-commerce, no Espírito Santo ou no Brasil? Sim, ao meu ver, bastante, né? Bastante, acho que o Victor, inclusive, trouxe aqui um pouco do benefício que é o Compete venda não presencial. Então, na largada, a gente está falando de uma carga tributária de 12 numa venda interestadual, que a gente paga 1,1. Então, teoricamente, você tem um estorno desse débito, um crédito presumido desse débito de 10,9 lá, que você, teoricamente, perde. É claro que esse benefício que nós temos, você tem que estornar os créditos de aquisição. Então, é claro que tem todo o cálculo que a gente, inclusive, vai ter que avaliar. Mas, quando a gente fala de reforma tributária, acho que o setor como um todo ainda está avaliando os impactos. Por que eu digo isso de avaliar os seus impactos? Vamos pegar um exemplo, a Wine, que é um cálculo que eu já fiz internamente. Quando a gente fala de um produto que já tem uma carga tributária elevada, de repente você não vem a sofrer muito com a reforma tributária. Porque você já está tributando 25% ou 27% de ICMS, mais PIS e COFINS, mais IPI. E o e-commerce hoje e o varejo como um todo, ele não tem uma margem tão relevante. Então, acho que o trade-off dessa conta como um todo, empresas que possuem grandes margens certamente serão impactadas. Porque, querendo ou não, você tem preço. Quando você tem preço, você tem uma carga tributária menor e custos menores, você acaba tomando menos créditos pela não cumulatividade. Agora, empresas que têm uma carga tributária e uma carga tributária maior e uma margem menor, você passa pelo efeito da reforma tributária a tomar esses créditos e isso possa vir a equilibrar um pouco. Então, quando eu vejo o impacto da reforma tributária, acho que pode desburocratizar um pouco as diversas declarações acessórias, o custo estrutural que a gente tem, mas especificamente olhando para benefícios fiscais, eu entendo que vai impactar relevantemente o que a gente hoje já tem com o Compete aqui. Então, a gente vai ter sim que equilibrar acho que quando a gente olha Espírito Santo e posicionamento, o custo aqui é menor, estamos próximo de grandes centros, então acho que isso a gente consegue equilibrar, mas impacto em si vai ter. O setor tem que é claro que não é de hoje, né, não é ano que vem que vai começar, né, vai ser gradativo, mas acho que o setor, né, futuramente, a curto prazo, né, médio prazo, tem que começar a pensar, né, outras estratégias, planejamento, para poder não ter um rombo tão grande em relação ao e-commerce. Porque o e-commerce, acho que a tendência é só crescer, né? A gente olha assim, o Brasil em si, acredito que do lado da China, do lado dos Estados Unidos, é uma criança, né? Estava até olhando uma reportagem um tempo atrás, Espírito Santo, acho que 15% só de todas as operações, né, são feitas por e-commerce, enquanto a China é 50%, né? Então, assim, não dá para comparar também, né? Mas, assim, a gente vem crescendo muito rápido em relação a isso. E aí estava falando sobre esses contribuintes, Vitor, em relação a não utilizar o benefício de forma correta ou não, né? Você tem algum recado, assim, em relação aos contribuintes para buscar a conformidade desses benefícios fiscais, porque pode ter contribuinte nos assistindo, nos ouvindo, né, e fala, nossa, de fato eu fiz alguma coisa errada, né, ou como que eu poderia estar ajustando isso, regularizando essa situação junto à Receita Estadual do Espírito Santo? Acho que o principal conselho, até pedido, é tragam de fato a estrutura para o Espírito Santo, vamos fazer funcionar aqui, porque o benefício não está sendo dando de graça, a gente abre mão de dinheiro e a gente quer a contrapartida. Agora, da parte em si fiscal, o que eu vejo muitos contribuintes fazendo é, ao invés de aplicar realmente como crédito presumido, utilizar como estorno de débito. O que, em si, no final, para o cálculo do imposto,
a gente não leva isso numa multa, não leva numa auto de infração, porque muitas vezes o cálculo final dá no mesmo. Só que você acaba ficando suscetível de uma atuação e por um erro pequeno. Porque a forma de apuração no seu ajuste é só você botar como outros crédito presumido e não como estorno de débito. É porque hoje na fazenda a gente não fica indo atrás de obrigação acessória. A gente vai atrás de obrigação acessória se essa obrigação estiver atrapalhando nosso trabalho de chegar no imposto. Então, e geralmente a gente consegue chegar no imposto mesmo quando é por estorno de débito, mas é um risco desnecessário que muitos contribuintes correm e é uma mudança fácil para eles. É só deixar de usar o estorno de débito e passar a usar o crédito presumido, que é inclusive que a lei manda. Ou seja, já está errando a forma de aplicar isso. E está pagando a mesma coisa. Está pagando a mesma coisa, está tendo o mesmo trabalho, porque está tendo que fazer a escrituração da mesma forma, está pagando a mesma coisa e só está correndo um risco se algum dia algum auditor não conseguir chegar num cálculo, alguma coisa, por causa dessa diferença, fica suscetível de tomar, às vezes, uma multa por obrigação acessória. E tem também, né, se eu não me engano, já com soluções de consulta da própria Receita informando isso, do Cefaz informando como deve ser feita a operação. Tem. Então, existe alguma recomendação, já que você começou a falar, né, alguma recomendação, né, da associação de vocês para as empresas do e-commerce, né, visando de fato a otimizar a tributação? Então, o que a gente indica muito, eu acho que o primeiro ponto é você ter bons consultores e assessores do seu lado, porque você pode preparar a sua estrutura interna. Isso, com certeza, cada vez mais você atualizando, cada vez mais você tratando cursos, especialização, acho que a estrutura interna você consegue atualizar e capacitar. Mas quando você tem assessores e consultores bons do seu lado, eu acho que você consegue ter ideias, você consegue aproveitar mais a oportunidade e mitigar riscos da sua operação do dia a dia. Outro ponto que eu indico é a questão de desenhos de integração de RP com software de declaração acessória, porque daí você consegue também já ter uma informação imediata para a geração dos seus arquivos, ou seja, você fatura, seja da sua plataforma, integrando com o seu RP, e aí você já tem uma informação, inclusive, para gerar já mais rápido a informação para o fisco, né? Então, acho que as indicações que eu dou é essas otimizações internas, né, de sistema de RP. Acho que nunca é demais o investimento em capacitação da estrutura como um todo, mas também ter bons assessores consultores para que você mitigue, mapeie oportunidades, né, mitigue riscos e traga melhor performance para o seu negócio. Então, acho que essas são as indicações que eu daria. E como vocês veem futuro, né, do e-commerce no Brasil? Né? Você até comentou, né, a pandemia explodiu, né, não sei como é que ficou depois nos próximos anos. A pandemia começou em 2020, né? 2020, 2021, né? 2022 já começou a melhorar. Isso. Né? E teve uma queda, e para o futuro, o que vocês preveem em relação a isso daí? Uma oportunidade enorme ainda. Eu acho que quando a gente olha em termos de tecnologia, algo que a gente vem trazendo, se tem um pouquinho aqui de inteligência artificial e diversas oportunidades, inclusive de se comunicar com o cliente, a gente vê assim um mercado que está crescendo e promissor, um setor que está crescendo e promissor. E aí eu acho que é o perfil do que o consumidor tem buscado: comodidade, oportunidade, variedade, e isso tudo o e-commerce entrega. Então hoje você quer receber rapidamente em 2 dias ou em 2 horas, se algum CD próximo, consegue se entregar. Então, quando a gente vê assim, as oportunidades de busca do consumidor para compras, aquisições e tudo mais, entendo que a gente tem muito ainda a crescer e evoluir, seja com inovação, mas também seja em experiência do cliente, como a gente tem se proposto. Não, e o e-commerce ele tá sempre se reinventando e muito rápido. Exato. Começou o quê? Uma internetzinha, alguém botou uma venda numa internet, comprou, começou a fazer a compra via telefone, via internet. De repente surge o dropshipping. Opa, agora o estoque não precisa mais estar aqui, o estoque pode estar em outro lugar. Aí surge o cross-docking. Agora nem precisa mais descer na logística. O caminhão já chega, já sai de um caminhão para outro e vai. Não precisa nem mais usar o serviço em si da logística. Exatamente. Então o e-commerce ele consegue se reinventar muito rápido. Né? Um dia para o outro as coisas podem mudar muito fácil. Mas é bom você ter comentado isso aí, que eu vou para a minha última pergunta já, né? Porque é muito rápido essa mudança, né?
Eu compro praticamente tudo pela internet. Não, eu assino o Prime lá, o da Amazon Prime lá, só pra ter o frete grátis, porque basicamente hoje é tudo internet. Acho que a única coisa que eu ainda não me entreguei pra fazer via e-commerce é mercado. Acho que tirando o supermercado, o resto... Não, hoje até o mercado, as pessoas compram até, tem até desconto, né? Que no Espírito Santo, não vou falar o nome dos lugares, né? Mas tem lugar que você recebe 10% de desconto, né? De cashback. Sim. E aí você faz outra compra, né? E eu falo, né? O que a tecnologia, né? Ela pode ajudar, né? Para poder, assim... eu falo para você, pergunto para vocês dois, né? Você vai falar da parte da secretaria, né? Da Receita Estadual, né? Para ver se apurar de fato se o imposto foi pago, se não foi pago. E para a associação, né? Se a tecnologia ela pode ajudar na conformidade fiscal, na parte tributária, né? Não falo nem qualificar, mas para facilitar a vida do contribuinte, né? Do empresário. E aí para você você pode fechar em relação à fiscalização. Lado, né? Mas deixa eu ver o Alexandre primeiro em relação disso aí, se a tecnologia, se ela pode e se você já tem trabalhado em relação a isso. Então, a gente tem sim trabalhado, acho que a gente volta a citar, a inteligência artificial está participando muito desses desenhos agora. Quando a gente fala também, eu acho que até citei um pouquinho na minha outra fala, é a questão de você buscar a otimização dos seus softwares, né? Então, por mais que você tenha uma plataforma digital que é onde você comercializa, a partir do momento que você tem isso integrado com o RP também, esse RP já vai lhe dar toda a conformidade para você gerar as declarações acessórias, para você entregar dentro do prazo hábil ao fisco também, e que para você cumpra todas as conformidades necessárias. Então, o que eu indico sempre primeiro, acho que o primeiro ponto é revisitar sempre a sua operação, né, para entender o que você pode automatizar, né, ou melhorar dentro do seu processo, seja questão de tecnologia, ou seja o processo mesmo do dia a dia. Ter a questão de um RP e uma plataforma integrada, isso é de extrema importância, né? E o que eu digo sempre assim, não só a tecnologia, mas de novo, pessoas precisam estar capacitadas para que a gente não tenha nenhum risco com o fisco, né? E para que você também não venha a lesar, né, o negócio, porque não está aproveitando alguma oportunidade, seja de benefício fiscal ou seja operação de negócio. Então, acho que as minhas indicações ela é muito voltada a isso, a otimização, desenhos de RPA que possa reduzir um pouco o impacto operacional do dia a dia, mas também um sistema integrado para que consiga entregar de forma imediata e em conformidade ao fisco. Sistema integrado, essa é o custo também, né? Operacional da empresa. A empresa que ela não se estrutura, né? Porque geralmente tem empresas, tem gente que está nos escutando, né? Nos assistindo também, que pode estar se perguntando, né? Sou pequeno, né? Como eu consigo fazer isso, né? E tem umas empresas que só vivem disso, né? Do e-commerce, né? Exato. E se essa empresa não se estruturar, ela pode se acabar de um dia para o outro, né? Porque ela pode ser pego pela Receita Estadual, pelo Vitor Hugo lá, quando ele está rodando as malhas fiscais. Aí eu gostaria que você finalizasse aí, o Vitor, em relação a isso daí. Na verdade, com tecnologia, para o nosso trabalho ali é essencial, né? Porque nosso grande problema hoje ali, que é essa circulação de nota. Tudo bem, eu consigo ver ali todas as notas que estão sendo emitidas ou não estão. Agora, essa mercadoria está vindo de fato aqui ou não está? E que entra a tecnologia para nos auxiliar, né? Eu consigo, por exemplo, ver o IP, de onde é que essa nota está sendo emitida. Pô, tô tendo todas as notas saindo daqui, mas com emissão no Paraná. Curiosamente, Paraná é onde tem a matriz dessa empresa. Então, essa empresa está realmente aqui ou não está? Hoje, nosso acesso às câmeras, tudo bem. Então, essa empresa está dizendo que a nota que o produto saiu daqui. Vamos olhar, então, nos documentos de transporte. Cadê os caminhões que tiraram? Vamos olhar as câmeras do estado, vamos ver esse caminhão entrou e saiu realmente no estado, conforme as notas estão dizendo. Então a tecnologia para o nosso trabalho ali é essencial. E quanto mais a gente conseguir, até com a inteligência artificial mesmo, para a gente ali, é melhor para a gente, para o mercado todo. Exato, vocês conseguem mais eficiência e a gente consegue impedir o mal pagador, né? O mal pagador, o concorrente desleal. O concorrente desleal. Isso daí assim, é fundamental, né? É claro que na Secretaria de Fazenda, na Receita Estadual, a gente só não tem só a gerência fiscal, né? Que ela trabalha com base nos documentos fiscais. A gente também existe a inteligência fiscal, né? Que está por fora dessas coisas que a gente consegue enxergar, né? A inteligência fiscal, que não é o setor, tem outro setor específico, que ele vai na fraude
sem usar a base de dados, né? Ele vai, às vezes, em loco, né? E é um trabalho de excelência, né? Que é feito também pela Secretaria de Fazenda. Mas assim, gente, o papo foi muito bom, né? O tempo é curto, né? Assim, desde já quero agradecer a disponibilidade de vocês, vou deixar vocês fazerem as considerações finais. Às vezes esqueci de falar alguma coisa, né? Mas esqueci de fazer uma propaganda. O Alexandre já vem fazendo propaganda aqui. Né? Então, assim, queria agradecer ao Vitor Hugo, auditor fiscal da Receita Estadual. Muito obrigado pela sua disponibilidade e trazer pra gente, assim, nesse bate-papo aqui. Espero que tenha outras oportunidades. A reforma tributária está começando. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades de chamar novamente, conversar. Mas muito obrigado, Vitor. Eu que agradeço. Eu acho que é um espaço importante, né? Pra gente tentar facilitar um pouquinho pro público, né? Como é que é esse mundo tão complicado aqui no Brasil que é de tributo, né? A gente falou de manicômio tributário, né? É loucura. Porque a ideia, se a reforma de fato for para simplificar, acho que o Brasil tem muito a ganhar, né? Todo mundo, né? Tanto o contribuinte quanto o empresariado, o fisco também, né? Porque às vezes a gente tem os temas tão complexos que às vezes a gente não sabe nem qual que é a regra e qual que é a exceção, né? De tanta complexidade que tem na nossa legislação tributária. Não consegue nem consenso interno de algum assunto. Exatamente. Aí vamos aparecer, vamos para a Procuradoria. Né? Alexandre Malta, diretor-presidente da Associação de Venda Não Presencial Brasil, a VEMPES. Agora eu acertei, perfeito, né? Sim. Muito obrigado, Alexandre, por essa disponibilidade, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Leandro. Acho que, como eu citei inicialmente, é importante a gente estar aqui falando um pouquinho da associação, convidar também, né, todas as empresas que são do setor não presencial também, que a gente está 100% à disposição para apoiá-los, seja em temas com o próprio Cefaz ou temas no dia a dia também. Então, queremos estar sempre cada vez deixando mais forte o setor e crescendo cada vez mais aqui em Espírito Santo. Pode passar o site de vocês. É avemps.org.br. Exato. Né? A cefaz.es.gov.br. Então depois eu apanho, né? É isso. Então, gente, esse foi mais um Pod Fiscal ES, um podcast oficial do Sind Fiscal. Hoje falamos sobre e-commerce, é um assunto bem interessante. E antes de vocês desligarem aí, não deixe quem está no YouTube, né, de marcar o sininho lá para receber as notificações de novos episódios e nos siga nas nossas redes sociais também. Sind Fiscal ES. Estamos no Instagram, estamos no YouTube e também no Spotify. Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço.